Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Quando eu era pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Que Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Boa noite, boa noite. Nós somos filhos de Deus, escolhidos, e na casa do Pai há lugar para nós. Nós somos perdoados, escolhidos, nós somos aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Boa noite, boa noite. O grande Rei nos recebe assim. Ele nos encontrou, Ele nos resgatou, a sua graça nos resgatou, Ele nos purificou. Comece essa noite adorando a Ele, o nosso Deus poderoso, grandioso, maravilhoso. Quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até
me vencerá. Sou filho de Deus, sim eu sou. Indo atrás, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sou a Kátia, filha amada de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite. Eu quero orar agora, quero começar este tempo. Nós acabamos de adorar e eu quero te convidar a orar agora, pedir o direcionamento do nosso Deus e orar pelos nossos pedidos de oração, as pessoas que estão necessitando de um toque especial do nosso Deus, orar pela irmã Maria, lá da nossa comunidade da Pedra Branca, nossa irmã, que está completando mais um ano de vida. Que o Senhor derrame saúde, graça, alegria, renove as forças. Quero te convidar a orar também pela família do pastor Joiadas. Hoje a filha dele, a Flávia, faleceu. Nós estávamos orando por ela. Ela estava com câncer, né, fazendo um tratamento de câncer. E eu queria que nós orássemos por eles hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos porque a tua graça nos alcançou, porque o teu amor nos purificou, nos redimiu. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo seu Filho Jesus na cruz do Calvário, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque em ti há esperança, Pai, esperança de vida, vida abundante em ti, como diz a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, tu és maravilhoso, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos e nós te louvamos nesta noite, Pai. Senhor, eu te peço pela vida da irmã Maria, visita neste dia, Senhor, enchendo o coração dela de alegria, derramando saúde, Senhor, renovando as suas forças, enchendo o seu coração, Senhor, de esperança, de ousadia, que cada vez mais ela tenha sede de viver diante do teu altar, Senhor. Traz sobre ela, Senhor, bênçãos vindas de ti e que ela veja nos mínimos detalhes o teu cuidado, Pai. Te peço em especial visita, Senhor, a família do pastor Joiadas. Oh, Senhor, sê com esta família nesta noite trazendo consolo, Pai. Tu és Deus de cuidado, Deus de consolo, e eu te peço, Senhor, toma-os nas tuas mãos nesta noite, Senhor. Envia cuidado, envia consolo, Pai, que eles sintam o teu toque, o teu abraço, Pai. Senhor, clamamos também por aqueles que estão em tratamento de câncer, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, esta doença nos assusta, essa doença gera medo nos nossos corações, mas a nossa fé é no Deus vivo, no Deus de poder, no Deus que escreve novas histórias, no Deus que traz cura, e nós clamamos pelo teu toque nesta noite, Senhor, o teu toque de cura, Senhor, o teu toque de restauração, o teu toque de alívio da dor, Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, e visita os nossos queridos, aqueles que estão sofrendo com o Covid, Senhor, vem, Senhor, vem trazendo cura, restauração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, toca na nossa nação, trazendo cura, Senhor, envia, Senhor, uma vacina adequada, traz inteligência, Senhor, àqueles que estão desenvolvendo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão sofrendo com outras doenças. Ó, Pai, visita, toca, traz saúde, regenera, traz cura, Pai. Enche de fé, prepara médicos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu toque, Pai. Te peço por aqueles que estão enfrentando outras dificuldades, Pai.
Tu és Deus de socorro, Tu és Deus, Senhor, de alívio, de cuidado, de transformação, de cura. Envia, Senhor, envia socorro. Traz o Teu toque, Senhor. Restaura relacionamentos. Abre portas de emprego, Senhor. Oh, Deus, Tu sabes a necessidade de cada um. E eu te peço, Senhor, manifesta a Tua glória, Pai. Senhor, queremos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Gera em nós entendimento. Traz cura, Senhor. Traz ousadia para vivermos aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, deixa eu colocar o fone aqui que fica melhor para vocês me ouvirem. Hoje nós encerraremos aqui a nossa caminhada falando sobre a depressão, né? É um instrumento para vocês. Hoje eu vou finalizar um pouquinho o uso desse instrumento e vou trazer o conteúdo que eu havia falado sobre a depressão na infância, né? Na infância e na adolescência. Bom, antes disso eu só queria perguntá-la para aqueles que estão no nosso chat, aqueles que estão acompanhando, se vocês lembram qual é o convite que eu tenho feito nessas 3 noites, nos 2 primeiros encontros, qual foi o convite que eu fiz? Eu sempre dava abertura fazendo um convite, e hoje eu quero trazer este convite novamente, mas eu quero saber quem lembra qual era o convite. Vamos lá, quem é que lembra qual era o convite que eu fazia todas as noites? Quem sabe? Vamos lá. Eu sempre dava uma abertura falando, o meu convite hoje é para que você tananã e para você tananã. Então vamos lá, qual é o convite? Quem está lembrado? Ou será que ninguém está lembrado do nosso convite? Ou será eu que sou ansiosa? Não, o tema hoje não é ansiedade, é depressão. Bom, o meu convite tem sido para aceitação e para compaixão. Então, aceitação para aqueles que estão em tratamento, para aqueles que estão já com alguns sintomas da depressão, para que você aceite que é uma doença, mas que você tenha a esperança de que é uma doença que possui tratamento, que pode ter cura, que o Senhor envia cuidado. Então, a aceitação e o quanto a aceitação é necessária para que o tratamento se desenvolva de forma mais adequada. E também compaixão. Compaixão para aqueles que não sofrem desta doença, para que olhe, né, para aqueles que estão sofrendo desta doença com mais empatia, com mais compaixão, com mais amor, entendendo que é uma doença e que existem todas aquelas alterações que nós já falamos, ok? Bom, para encerrarmos aquilo que eu comecei na semana passada, eu havia sugerido, né, havia apresentado para vocês aqui uma forma de registro de pensamento. Eu tenho falado muito sobre isso, os nossos pensamentos, os pensamentos que são disfuncionais, os pensamentos que são automáticos. Já sei, minha mãe já olhou de rabo de olho agora, porque ela tem falado para mim assim, olha, cuidado com os termos técnicos. Então, desculpa, gente. Então, vamos lá, vamos voltar. Aqueles pensamentos que são pensamentos que não estão de acordo com a nossa realidade, que geram sofrimento. Os pensamentos que são automáticos acontecem e a gente não percebe. E eu tinha feito a indicação para que vocês começassem a registrar. Registra no caderno, comecem a prestar atenção nesses pensamentos. Lembra que eu falo do modelo cognitivo? Eu vou mostrar para vocês aí um exemplo claro disso. E por que eu tenho instigado, incentivado e falado tanto sobre as questões do pensamento automático? Porque são aqueles pensamentos que surgem nas nossas mentes sem nenhuma reflexão ou consentimento, tá? Então, eles são conscientes,
mas não existe um consentimento para que eles apareçam, eles simplesmente surgem. E nós entendemos como verdades incontestáveis. Mesmo antes de qualquer avaliação, nós já acreditamos naquilo. Então, aquele pensamento vem e nós já acreditamos. Eu vou pedir para o Rodrigo colocar a primeira imagem que eu preparei para vocês, que fala um pouquinho, que exemplifica um pouco essa questão do pensamento automático. Bem, então vamos lá. Então, essa figurinha que eu peguei aqui, né, peguei de um site, fala assim, olha, primeiro pensamento, a situação acontece. Amanhã tem apresentação de trabalho na escola. É uma situação real, tá? Qual é o pensamento automático? Pensamento sem avaliação, pensamento que vem de repente. Acho que vou me dar, não, acho que vai me dar um branco e eu vou esquecer tudo. Olha lá o pensamento automático. Acho que vai me dar um branco e eu vou esquecer tudo. Vou gaguejar e ficar vermelho na frente de todo mundo. Eu realmente sou um fracasso. Eu sou realmente um fracasso. Então, vamos lá. Mostra a segunda imagem, por favor, Rodrigo. Então, aqui nós tivemos um exemplo claro de um pensamento automático, como é que ele acontece. Agora, a segunda imagem eu vou exemplificar para vocês. Então, vamos lá. Evento, apresentação na escola. Pensamento, vai me dar um branco, eu vou esquecer tudo, eu vou gaguejar na frente das pessoas, as pessoas vão perceber, a minha voz vai começar a ficar tremida, as minhas mãos vão suar, e vai todo mundo perceber que eu não sei, que eu esqueci tudo. Este é o pensamento automático. Este pensamento automático gera emoções. Então, no caso dessa pessoa, ansiedade, medo, e aí essas emoções vão gerando comportamentos, né? Vocês viram no desenhinho que a pessoa vai se escondendo, né? O desenhinho ali começa com ela aparecendo e no final ela vai se escondendo. Então, em alguns casos, né, dependendo do pensamento, a pessoa não consegue sair da cama, a pessoa não consegue iniciar uma atividade, a pessoa foge de eventos, né, ou a pessoa explode, né, e grita, e tem comportamentos inadequados, ou chora, tem ataques de pânico. Então, independe, né, ou melhor, depende da pessoa, da situação e da interpretação que ela dá, que vem por meio dos nossos pensamentos, tá? Engana-se quem acha que os pensamentos automáticos, eles são apenas para pessoas que estão com algum transtorno, ou são ansiosas, ou são deprimidas, ou estão com algum outro adoecimento emocional ou psicológico. Todos nós somos tomados por pensamentos automáticos. E são pensamentos que estão ligados à nossa forma de olhar o mundo, à nossa história de vida e à nossa autoimagem, como nos olhamos. Então, no exemplo que eu passei para vocês, o julgamento daquele menininho é muito forte, de que ele é um fracasso. Olha como um pensamento gerou um julgamento de que ele era um fracasso. Aí, como eu falei para vocês, eles são conscientes, porque vocês viram ali na imagem que o menininho está conversando com o pensamento dele, mas eles aparecem e nós muitas vezes não nos damos conta ou não paramos para realmente observar, tá? Nós só percebemos os pensamentos ou melhor, nós não percebemos o pensamento, mas percebemos as reações, né? Então, o choro, o ataque cardíaco, o suador, a dor de estômago, o mal-estar, né? A tonteira na cabeça, percebemos o comportamento, mas não observamos o pensamento. Então, o registro do pensamento, que é isto que eu dei de orientação, dei de sugestão na semana passada, nada mais é do que a tomada de consciência, tá? Então, ele nos tira da posição
né, do acontecimento e nos coloca como observadores. Então a gente consegue olhar a situação por vários ângulos. E o hábito deste registro, ele amplia e flexibiliza a interpretação de determinada situação. Quantos aqui já vivenciaram alguma experiência de conversando com um amigo, conversando com algum familiar, a pessoa conta uma situação e a gente de fora tem uma visão totalmente diferente, interpreta diferente, não vê com tanta intensidade, ou olha o julgamento de outra forma. Esta tomada de decisão, esse registro do pensamento, é exatamente este exercício. É você olhar de fora a situação que está acontecendo. Tá? E hoje eu trouxe o exemplo de um instrumento para que vocês usem. E este instrumento, se você tiver interesse, manda uma mensagem lá no nosso direct. É assim mesmo que fala, direct, que é o 94530 8006, que nós enviaremos o instrumento para você, tá bom? E aí você pode usar e começar o hábito do registro de pensamento. Põe o instrumento, por favor, Rodrigo. Bom, então esse instrumento é para você utilizar principalmente quando você percebe o seu humor alterado, tá? Então você vai perguntar para si mesmo: o que está passando pela minha cabeça agora? E aí você vai preencher essas colunas. A primeira coluna é a data e a hora de quando você está fazendo aquele registro. A segunda, a situação real. Quais são os fluxos de pensamento, devaneios, recordações que levaram à emoção desagradável? Então, o que aconteceu? Pensamentos automáticos. Quais foram os pensamentos que passaram pela sua cabeça? Ah, vai me dar branco, eu vou esquecer tudo, eu não sei, não vou lembrar, as pessoas vão perceber. Estou usando o exemplo do nosso bonequinho, né? Quanto você acredita nisso de 0 a 100? Isso tá tão intenso que eu acredito 100% que vai acontecer tudo isso. Qual é a emoção que você está sentindo? Ai, tô sentindo ansiedade, tô sentindo medo, tristeza porque eu vou fracassar. Qual a intensidade dessa emoção de 0 a 100? 100%. Eu acredito em tudo isso que eu estou sentindo. Conclusão. Quais são suas respostas racionais aos seus pensamentos automáticos? Use as perguntas abaixo para compor uma resposta ao pensamento automático. No instrumento, abaixo, vem algumas perguntas. É que aqui não dava para a gente colocar, senão o instrumento ia ficar muito pequeno. Mas é aqui, ó. Qual é a evidência de que isto vai acontecer, de que é verdadeiro? Qual uma explicação alternativa? O que é que pior poderia acontecer? Você poderia superar isso? O que melhor poderia acontecer? Qual o resultado mais realista? Então, vem uma série de perguntas aqui. E final, resultado. Quanto você acredita agora em cada pensamento automático? Então, as perguntas que estão no rodapé do instrumento, elas geram alguns questionamentos que te levam a refletir, a flexibilizar, a interpretar aquela situação de forma diferente. Então, esse exercício diário, esse olhar para o pensamento, traz uma consciência diferente e você passa a entender o seu funcionamento, o seu modelo cognitivo, você passa a responder a pensamentos que são disfuncionais e a gerar pensamentos que são mais realistas, ok? Então, fechando a questão do registro de pensamento, se você quer o instrumento, é só mandar lá no 94530 8006. E se tiver alguma dúvida do preenchimento, é só perguntar que eu respondo também, ok? Então, vamos lá. Falando um pouquinho hoje sobre a depressão na criança e no adolescente. Então, para fecharmos hoje. Sim, infelizmente, existe a depressão hoje. Existem índices altos da depressão na criança e no adolescente, tá?
Bom, antes de falar da criança e do adolescente, eu vou trazer para vocês o que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que eles consideram como criança e adolescente. Tá? Se vocês olharem outras, agora eu não lembro o nome, não consigo lembrar o nome agora, tá? Mas existem outras classificações, outros enquadramentos com idades diferentes, mas a gente vai usar o ECA, que é, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil. Então, ele considera criança até 12 anos incompletos, e a adolescência de 12 anos a 18 anos de idade, ok? Então, vamos lá. E aqui coloca assim, ó, em alguns casos excepcionais, o Estatuto coloca o adolescente até 21 anos de idade. Bom, então vamos lá, vamos olhar para a nossa criança até os 12 anos e o nosso adolescente até os 18 anos. Conforme a psiquiatra Ana Beatriz, a depressão em crianças e adolescentes é um transtorno que ele foi durante muito tempo ignorado e até subdiagnosticado. Então, até os próprios médicos não tinham parâmetros para diagnosticar tudo isso. Mas em decorrência de uma frequência crescente, né, deste transtorno nestas faixas etárias, estudos e pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de compreender melhor e de tratar este distúrbio, adaptando a esta faixa etária, tá? Então, estudos sugerem um alto nível de incidência de sintomas depressivos na população escolar, que variam desde 13% em crianças até 20% em adolescentes. Que dado chocante, né? Que dado chocante, porque é a fase da brincadeira, da inocência, do sonho, e eles já sofrem, né, de um transtorno tão sério, com tantos sintomas como nós vimos, né? Os sinais indicativos de que uma criança ou um adolescente pode estar sofrendo de depressão incluem humor deprimido, diminuição do interesse ou perda do prazer pela maioria das atividades, perturbação do sono, alteração do peso ou perturbação do apetite. Então, ou a criança ganha muito peso ou a criança perde muito peso. Concentração diminuída, ideação suicida ou pensamentos de morte, misericórdia, né? Agitação ou lentificação psicomotora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa inapropriada. Gente, olha que coisa, na infância e na adolescência, sentimentos de inutilidade ou culpa inapropriada. Para a depressão ser constatada, é preciso que pelo menos 5, né, desses sintomas perdurem por no mínimo 2 semanas e não sejam decorrentes de alguma doença orgânica, tá? Mas é sempre importante procurar um psiquiatra para que haja diagnósticos, tá? Quais são as causas? Então, como acontece no adulto, pode ser um desequilíbrio na neuroquímica do cérebro. Lembra que eu falei muito sobre a atuação dos neurotransmissores, principalmente a serotonina, né, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar. O fator genético também contribui, pode ser uma das causas, né? Tem aí uma predisposição genética. Outros fatores importantes se referem ao ambiente e à personalidade da criança, tá? Então, ao ambiente, figuras importantes como pai, mãe, avós ou a pessoa diretamente ligada à criação dessa criança e adolescente, que possui uma visão pessimista acerca dos acontecimentos da vida,
esta visão pode sim influenciar a visão que esta criança, este adolescente vai desenvolver sobre a vida, né? Então, eles também vamos dizer, vão usar um óculos embaçado que vai olhar para a vida sempre sem graça, sem cor, sempre do lado mais pessimista e negativo, tá? Ambientes estressores e desfavoráveis também contribuem para desencadear um episódio depressivo. Então, famílias desestruturadas, às vezes a separação dos pais quando não há um entendimento, ou tem criança que passa por agressão, né, entre pai e mãe dentro de casa, a criança acompanha tudo isso, ou a família está passando por muita dificuldade, desemprego, falta coisa dentro de casa, falta o básico, né? As escolas hoje elas têm um ambiente muito competitivo, um ambiente punitivo, repressor. Muito se fala hoje sobre bullying, né? Como as crianças sofrem com os professores, mas sofrem principalmente com a competição, né, entre os amigos, né, com o julgamento, com os padrões que são criados e às vezes eles não se encaixam nesses padrões. Ambiente social com exigências e demandas que o adolescente às vezes não sabe lidar, tá? Então tem essa questão do ambiente social, a gente pode remeter ao que eu acabei de falar, as exigências, né? Então, na adolescência, ser magro, ser bem-sucedido nas redes sociais, várias curtidas, ter um cabelo mais bonito, né? Um cabelo liso, não um cabelo enrolado, e outras exigências sociais. Às vezes, a criança passa por uma perda, né? De um ente querido, e não sabe lidar com isso, é algo, né, que às vezes a criança é submetida, o adolescente é submetido, mas não entende o porquê, questiona, sente a dor e não tem amparo para isso. Então, isso pode contribuir para o desenvolvimento, tá? Então, são vários fatores que podem aí contribuir para o desenvolvimento dessa depressão. Eu quero ressaltar para vocês aqui uma informação de que a criança, e aí vamos entender o adolescente, porque ele também está aí nesta fase de desenvolvimento, ele entende, né, na forma de pensamento dele, do que é possível nesta fase de desenvolvimento, ele entende que o seu valor está no que ele faz, e não no que ele é. Então, avaliações que são extremamente negativas, tá? Elas geram uma interpretação de que eu não faço nada certo, de que eu não mereço ser amado, de que eu não sou tão inteligente como o meu irmão, e esses julgamentos vão criando raízes, vão se fortalecendo, e aí são as crenças que a gente, né, que eu já falei um pouquinho para vocês, que às vezes eu cito, e essas crenças vão se fortalecendo e vão gerando as interpretações do mundo. Então, olha como é importante entender isto. A criança e o adolescente, eles entendem que o seu valor, o valor está no que faz e não no que é. Então, aqui tem um cuidado para nós que somos pais, né? Cuidado com as nossas avaliações, cuidado, né, com os nossos julgamentos, cuidado com aquilo que estamos gerando nos nossos filhos, tá? Falando agora um pouquinho mais da adolescência. A adolescência que muitas vezes, né, nós falamos, os nossos aborrecentes, né, puxa, que período de hormônios, né, a flor da pele, de tanta mudança que a gente não consegue acompanhar. Bom, a adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta. E ela é caracterizada
pelos impulsos e pelo desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social. Tá? E pelos esforços, porque já nesta época o adolescente ele já começa a tentar alcançar objetivos que estão relacionados às expectativas culturais da sociedade em que ele vive. Tá? Então olha quanta coisa acontece. Se a gente, quem tem adolescente aí em casa, quem lembra um pouco, né, os braços, né, crescem, ficam parece que maiores, o corpo fica meio desproporcional, né? Eles ficam extremamente cheios, impulsivos, né? Não conseguem se controlar, choram demais, se fecham demais, já começam ali a se interessar pela sexualidade, por aquilo que tem a ver com o sexo oposto, a vaidade. Então, tem uma série de coisas acontecendo, né? E por ignorância, ao longo aí da nossa vida, nós sempre olhamos para a adolescência como apenas um momento de alteração hormonal. E, na verdade, não é. São muitas coisas acontecendo, inclusive mudança no cérebro. Tá? Segundo os especialistas, o cérebro ele não nasce pronto e ele só é finalizado, a maturação dele, né? Só é finalizado a partir dos 20 anos, tá? Alguns dizem 22, 25 e eu já li até 30 anos. Então, olha só. Adolescentes aí, cadê os nossos adolescentes de 30 anos? Isa, Carol, Caio, Edinho, cadê os nossos adolescentes? Bom, a neurociência tem mostrado que o desenvolvimento cognitivo de um jovem segue adiante, ou seja, vai além, tá? E que a sua maturidade emocional, a autoimagem e o julgamento serão afetados até o córtex pré-frontal do cérebro se desenvolver totalmente. E aí que eu falei, 22, 25, 30 anos para alguns, tá? Onde fica o córtex pré-frontal? Córtex, estão vendo? Frente, pré-frontal. Tá? O córtex pré-frontal, ele é responsável pelo julgamento, pela perseverança, pelo controle de impulsos, organização, resolução de problemas, pensamento crítico, antecipação, aprender com a experiência, sentir e expressar emoções e empatia. Agora deu para perceber? Os nossos adolescentes não têm tudo isso desenvolvido ainda. Estão em desenvolvimento. Por isso que eu ressaltei, não tem a ver só com hormônios, tem a ver com o desenvolvimento geral do corpo, tem a ver com a adaptação à realidade e à sociedade. E por que é tão importante nós entendermos isso? Para que haja a compreensão, o acompanhamento e o respaldo na adolescência, tá? E é importante ressaltar aqui para vocês que na adolescência, então imagina que eles saíram da infância, chegaram à adolescência, um período com todas essas mudanças que são hormonais, mudanças físicas, mudanças no cérebro. Então eles saíram de vivências onde eram prazerosas e entraram agora numa vivência que eles não conhecem, que eles não entendem, e eles precisam agora começar a buscar o que dá prazer, o que gera alegria. Por isso que muito adolescente sente tédio. Né? E a gente fala assim, olha, nossa, mas tão sem ânimo esse adolescente. Faz parte deste processo, faz parte deste processo. E hoje nós vivemos um mundo que é um mundo de muita competição, né? Então nós já vimos, eu falei aqui, né, da competição escolar, né, de resultados, de amigos, quantidade de amigos, de ser querido, de estar dentro de padrões de beleza, né? As nossas crianças são submetidas hoje a muitos estímulos, né? Então, se a gente for olhar na minha infância, eu simplesmente ia para a escola. Hoje nós colocamos os nossos filhos
no Kumon, no inglês, no judô, na natação, e nós queremos resultado de tudo isso, e nós queremos desenvolvimento, e nós queremos que os nossos adolescentes já tenham ali a noção de que profissão eles vão seguir, qual vai ser a faculdade, que aos 17 anos ele já faça a prova com certeza daquilo que ele vai realizar, do profissional que ele vai ser. E este mundo competitivo e a competição que existe entre as famílias, entre os pais, e eu acho que isso é muito frequente mais entre as mães, né? O meu filho andou com tantos anos, o meu filho falou com tantos anos, o meu filho já fala tantos idiomas, o meu filho já pula assim, o meu filho já pula assado, e tudo isso gera pressão, e gera cobrança, e gera confusão, e pode desencadear uma depressão. Então, pensando em todos esses desafios que as nossas crianças deste mundo moderno, né, as nossas crianças enfrentam hoje, eu queria encerrar deixando um convite aqui para nós que somos pais, nós que temos ali a responsabilidade de criar as nossas crianças e os nossos adolescentes, que nós estivéssemos atentos. Então eu coloquei alguns verbos aqui que fossem verbos que estivessem frequentes na nossa cabeça, para que a gente olhasse para os nossos filhos, olhasse para as nossas crianças. Então, primeiro, observar, olhar atentamente, né, e prestar atenção nos mínimos detalhes. Não é porque faz parte da adolescência que o meu filho viva um período de tédio, que o meu filho tem aí momentos de confusão, momentos que ele não se entenda. Não é porque faz parte que eu vou deixar e que eu não vou prestar atenção o quanto ele tem se isolado, o quanto ele, né, tem usado redes sociais, o quanto ele tem sofrido, o quanto ele tem se julgado, o como ele tem dormido mal. Agora, né, neste tempo de pandemia, de isolamento, o quanto os nossos horários ficaram mexidos. Não saímos de casa, né? Então às vezes vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, isso começa um hábito. Então observe e comece a olhar aquilo que está fugindo do que pode ser normal, aquilo que já está virando disfuncional. Esteja atento, esteja sensível, participe da vida do seu filho, pergunte, esteja disposto a ouvir. Às vezes os meninos chegam para mim, eu não entendo nada do que eles estão falando, porque eles falam de jogos do Among Us, Minecraft, eu não entendo, e eu faço um esforço ali para, né, participar. Eu tô aqui, eu tô ouvindo, eu tô tentando, porque isso é importante para eles. Então participe daquilo que é importante para o seu filho e para o seu adolescente. Muitas vezes nós colocamos aquilo que é importante para a gente. Então preste atenção naquilo que é importante para o seu filho. Comunique no sentido de comunicação, né? Crie o hábito da comunicação, não o hábito da ordem, da imposição, mas o hábito da escuta, do entendimento, de ouvir o outro lado, de entender a visão dele, né, de juntos encontrarem uma interpretação e uma visão mais adequada para aquelas situações. Não subestime a dor do seu filho, não subestime o que ele tem enfrentado. Às vezes nós pensamos assim, poxa, mas que besteira, né? Só porque não teve tal coisa, só porque o amigo falou do cabelo. Não subestime. Esteja ao lado dele, entenda a emoção dele, gere uma nova reflexão, fortaleça as características do seu filho, ame. Fazendo uma sessão esses dias, e eu perguntei para a paciente se ela já tinha, se era hábito familiar
falar eu te amo. E não era um hábito familiar. Né? Tanto que a resposta dela foi quando acontece algo estranho e parece algo forçado. Então, estabeleça o amor na sua casa. Ame, fale, compartilhe aquilo que você sente, mostre para o seu filho as suas emoções, mostre o seu orgulho, caminhe ao lado do seu filho. Né? Ser pai não é caminhar à frente, é caminhar ao lado, é estar ao lado. Nossa, como Deus está falando comigo. Muita coisa, Deus é maravilhoso, caminhar ao lado dos nossos filhos. E encerrando esta noite, eu quero trazer o nosso versículo. Hoje eu deixei o versículo para o final. E eu quero deixar para você a esperança de que existe cura, de que existe tratamento, de que existe esperança em Jesus, de que o Senhor envia socorro, o Senhor envia cuidado, o Senhor capacita médicos, capacita psicólogos, o Senhor usa medicamentos para que haja cura, para que não haja sofrimento. Então, se você se identificou com tudo isso que nós falamos aqui nessas 3 lives, se você entendeu, né, se você precisa de ajuda, então não pare. Eu espero que tudo isso que eu tenha compartilhado com vocês aqui sobre depressão, que gere em vocês desejo, gere iniciativa, gere motivação para que você procure ajuda, tá? Que seja ajuda médica, que seja ajuda espiritual. Eu tenho certeza que eu coloco a nossa igreja à disposição, falo em nome dos nossos pastores, porque eu sei que esse é o coração, né, dos nossos pastores. Estamos aqui à disposição para caminhar com você, para orar, para te orientar, para te indicar médicos. Então, tome a iniciativa e procure ajuda. E eu quero ler para você agora o versículo desta noite, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não tema, eu estou com você. Não tema. E eu comecei cantando hoje, a letra dizia assim: me perdi e ele me encontrou. A sua graça me resgatou, me purificou quando eu era um pecador. Morreu por mim, sim, morreu por mim. Em tua casa, ó Pai, há lugar para mim. Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou escolhido, eu sou perdoado. Tu és por mim até o fim. Amém, amém. Esse é o nosso Deus. E eu quero encerrar esta noite com esta esperança de que até o fim Ele estará conosco. Ele nos fortalecerá, nos ajudará, nos segurará com a sua mão direita vitoriosa. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, eu fui muito abençoada esta noite, espero que você tenha sido abençoado. Senhor, eu te louvo, Senhor, por este tempo maravilhoso na tua presença, Pai. Te louvo, Senhor, porque a tua mão direita vitoriosa tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Te louvo porque o Senhor tem enviado, Senhor, médicos capacitados. O Senhor tem enviado e tem capacitado os psicólogos. O Senhor tem levantado amigos para caminharem ao nosso lado. O Senhor tem sido presente na tribulação. E nós te louvamos, te louvamos, te louvamos, te louvamos, Pai. Te adoramos nesta noite, te agradecemos e nós te pedimos, Senhor, que a palavra ministrada ao nosso coração nesta noite crie raízes, Pai. E em nós que somos,
Senhor, responsáveis pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Enche-nos de sabedoria, enche-nos de discernimento, traz em nós clareza, gera amor, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a caminharmos ao lado dos nossos filhos, a termos sensibilidade para entendermos, Senhor, a dificuldade que eles enfrentam, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Nós dependemos de Ti. A nossa esperança está em Ti, Senhor. E para aqueles, Senhor, que ao longo dessas 3 lives se identificaram com as características da depressão, têm sofrido com isso, Senhor, eu te peço, Senhor, traz, Senhor, iniciativa para que procurem ajuda, Senhor. Enche, Senhor, o coração deles, Senhor, de fé, de graça, de cuidado. Traz cura, traz alegria, renova as forças. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Boa noite. Encerrando a nossa noite de hoje. Encerrando aqui com os nossos avisos. Então, amanhã nós teremos Unida em Movimento com a Karina. A Karina tem nos desafiado, tem gerado conteúdo aí que fala sobre saúde, sobre corpo. A semana passada foi sobre água, né? A importância da água, da hidratação. Então não perca amanhã às 20 horas. Sábado nós teremos uma live especial, então acompanhe. Até sábado será divulgado. E no domingo, às 10h30 da manhã, a nossa escola bíblica dominical para as nossas crianças. Algo especial preparado para ministrar ao coração dos nossos pequenos. E logo na sequência, o nosso culto online. E eu queria te convidar, você que está no nosso chat, você que não é da nossa igreja, participe conosco no domingo. Nós temos sido muito abençoados. É um formato agora, né? Um formato diferente de culto online, mas o Senhor tem manifestado a graça dele, o cuidado, o amor e tem falado aos nossos corações. E nós estamos com uma campanha especial este mês, que é o Natal Missionário. Então vamos semear de forma especial na vida dos nossos missionários. A nossa igreja, nós já temos a responsabilidade, já temos cuidado dos nossos missionários lá na África do Sul, na Espanha e na Itália. Mas agora, em dezembro, aproveitando, né, aquele 13º, nós queremos preparar algo especial. Então, se você puder, se você for tocado, sentir no seu coração, a nossa conta está aqui, tá? Faça sua contribuição, abençoe a vida dos nossos missionários e envie, por favor, o comprovante para o nosso Unida Connect, tá? Para nós diferenciarmos o que é do Natal Missionário, tá bom? Queridos, uma boa noite. Foi uma bênção estar com vocês aqui. Aprendi muito sobre depressão, muito, cresci aqui junto com vocês. O Senhor falou muito ao meu coração. E a semana que vem nós temos mais, só que é surpresa, ok? Acompanhe, semana que vem estamos de volta. Um grande beijo, uma boa noite. Não consegui acompanhar o chat hoje, desculpa, eu tinha muita coisa importante para falar, então não consegui acompanhar o chat. Deus abençoe vocês, uma boa noite.